Atos 9, do 20 ao 31. Diz assim a palavra do Senhor. E logo passou a pregar Jesus nas sinagogas, dizendo ser ele o Filho de Deus. Todos os seus ouvintes admiravam-se, diziam: não é este que em Jerusalém perseguia os que invocam esse nome? Ele não veio para cá a fim de levá-los presos aos principais sacerdotes? Saulo, porém, fortalecia-se cada vez mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. Depois de muito tempo, os judeus entre si decidiram matá-lo, mas os seus planos chegaram ao conhecimento de Saulo. E como vigiavam as portas da cidade dia e noite para tirar-lhe a vida, os discípulos, levando-o de noite, desceram pelo muro dentro de um cesto. Ao chegar em Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos, mas todos tinham medo dele e não acreditavam que ele fosse um discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor e que este lhe falara e como em Damasco pregara corajosamente em nome de Jesus. Assim, ele passou a andar com eles livremente em Jerusalém, pregando com coragem em nome do Senhor. Falava e debatia também com os judeus de cultura grega, mas eles procuravam matá-lo. Quando os irmãos souberam disso, levaram até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim, a igreja desfrutava de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, sendo edificada e vivendo no temor do Senhor, e crescia em número pela coragem vinda do Espírito Santo. Amém? Mantenha sua Bíblia aberta, mas vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa porção que nós lemos da Tua Palavra. Pedimos que Teu Espírito Santo possa iluminar, ó Deus, a nossa mente, o nosso coração, ao entendimento da Tua Palavra, e que essa palavra possa, Deus, produzir em nós os frutos, ó Pai, que Teu Santo Espírito deseja produzir no Teu reino. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, mas mantenha, por favor, sua Bíblia aberta. Eu vou pedir para você tentar, né, à medida que você puder, acompanhar aí na sua Bíblia algumas informações que eu quero dar antes da gente entrar no texto de hoje, antes de começar a explicar o texto de hoje. Para a gente poder entender melhor esse texto aí que a gente acabou de ler, a gente precisa entender que do verso 1 do capítulo 9, acompanhe, por favor, na sua Bíblia, do verso 1 até o verso do verso 1 até o verso 8, até o verso 9, nós temos a conversão de Saulo, certo? O autor vai contar para nós como aconteceu a conversão de Saulo. Depois, do verso 10 até o verso 19, o autor vai nos contar como Saulo, então, foi batizado, o encontro de Saulo com Ananias, né? E aí, então, ele passa a ser um discípulo de Jesus. Ele é batizado e passa a ser um discípulo de Jesus. A partir do verso 20 até o verso 31, o autor vai nos contar como foram os primeiros passos dessa caminhada, dessa nova caminhada de Saulo, agora como um discípulo de Jesus. Então, eu vou repetir para a gente poder entender, para a gente caminhar junto, tá certo? No primeiro momento, o autor está nos contando como é que aconteceu a conversão. Depois, o batismo, né? E essa iniciação, porque o batismo é essa maneira, né, em que o novo convertido ingressa, né, na igreja. Como é que ele começa, então, a se tornar um discípulo de Jesus? E depois, quais vão ser os primeiros passos desse homem na sua caminhada cristã? Por que isso é tão importante, narrar esses fatos? Porque nós estamos falando de um grande perseguidor da igreja. Quando a gente está lendo esse texto, você precisa tirar um pouco da sua mente, né? Principalmente aqui os irmãos que já são crentes há mais tempo, aquela visão que você tem do grande apóstolo Paulo, né? Plantador de inúmeras igrejas, escritor de muitas cartas da Bíblia. Aí a gente já fica com essa ideia, o grande apóstolo Paulo. Só que isso pode nos atrapalhar.
de ler esse texto aqui nesse momento. Por quê? Porque nesse texto ele ainda não é o grande apóstolo Paulo, como a gente conhece. A gente está lendo um texto onde ele era um grande perseguidor da igreja. Um homem cruel. O início do verso 1 aí do capítulo 9 diz assim: Saulo, porém, ainda respirando ameaças e morte. Veja, ameaças e morte. Contra quem? Contra os discípulos do Senhor. Então, o papel de Saulo até então era perseguir a igreja, prender, se possível, matar os crentes. E isso vai ser uma coisa terrível que Paulo vai levar com ele até o final de sua vida, né? Ao longo das cartas ele vai dizer, em muitos momentos, de que ele era o maior dos pecadores, porque ele também perseguiu a igreja de Cristo. Então aquilo ficou marcado, né, profundamente na sua história, no seu coração ali, o fato de ter perseguido com tanta vontade, né, com tanta fúria, os discípulos de Jesus. Então a gente precisa entender que a gente não está lendo a história do grande apóstolo, a gente está lendo a história do Saulo, grande perseguidor da igreja. Entendido isso? Amém? Estamos juntos? Então, no primeiro momento, o autor está dizendo, olha, veja como esse grande perseguidor passou de perseguidor a convertido. Ué, como esse grande perseguidor passou de perseguidor a convertido? Como? Através do encontro que ele teve com Jesus no caminho de Damasco. Então é isso que o autor falou para nós do verso 1 até o verso 9. O autor, em outras palavras, disse para nós, bom, esse grande perseguidor da igreja passou de perseguidor a convertido porque ele se encontrou com Jesus no caminho. Depois ele vai dizer, esse grande perseguidor da igreja passou de perseguidor a discípulo de Jesus. Como? Por meio do seu encontro com Ananias, quando ele foi batizado. Então veja que está acontecendo um processo, né? É como se Saulo fosse um grande país, um grande território, pense nessa imagem, uma grande porção de terra, e cidade a cidade, Jesus vai conquistando esse grande território. Cidade a cidade ele vai dominando, como um exército vai dominando outro país, ele vai dominando ali o coração do apóstolo Paulo, né? Ainda aqui, Saulo perseguidor. E depois, nesse texto que nós lemos, ele vai do verso 20 até o verso 31, nos contando como esse grande perseguidor da igreja vai passar de perseguidor a perseguido. Olha como é que as coisas mudam, né? Em Damasco, tentam matá-lo, aí ele tem que fugir. Desce num cesto lá, pendurado pelos discípulos. Em Jerusalém, também desejam matá-lo, então ele também tem que fugir e vai para Tarso. Então o perseguidor, que no verso 1 dizia, Saulo, porém, respirando ameaças e morte, agora é perseguido. Por que ele é perseguido? Verso 20. Vamos ler juntos o 1 e o 2, para isso ficar bem na nossa mente. Vamos ler o 1 e o 2, diz assim, ó. Saulo, porém, estou lendo o 1 do capítulo 9. Saulo, porém, ainda respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso encontrasse alguns do caminho, ou seja, crentes em Jesus, tanto homens como mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Então ele quer ir para Damasco, com o desejo, respirando ameaças e mortes, com o desejo de prender todo crente que ele encontrasse, para levar para onde? Jerusalém. Olha que interessante, porque a história que a gente acabou de ler também termina em Jerusalém. Não foi isso? Agora, olha o contraste do verso 21 e verso 22. Diz assim, verso 21. Todos os seus ouvintes admiravam-se e diziam, não é este que em Jerusalém perseguiam os que invocavam esse nome? Ele não veio para cá a fim de levá-los presos aos principais sacerdotes? Eles estavam certos, né? Isso é verdade. Verso 22. Saulo, porém, fortalecia-se cada vez mais
e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. Que mudança! Que mudança! O homem está indo para lá para perseguir, para prender, para matar, mas agora ele está lá. Ele conseguiu chegar em Damasco, mas ele não está mais perseguindo, prendendo e matando. Ele agora está pregando com coragem sobre Jesus. E olha qual é a mensagem dele, no verso 20. O que é que Paulo prega? Ele diz assim, ó, e logo passou a pregar Jesus nas sinagogas, dizendo ser ele o quê? O Filho de Deus. Que mudança, que diferença de perseguidor a convertido, de perseguidor a discípulo, de perseguidor a perseguido. Então, o que o autor está tentando nos mostrar? Como, irmãos, a graça de Deus pode transformar o coração até do mais terrível pecador. Guarde isso. A graça de Deus pode transformar o coração até do mais terrível pecador. Esse contraste todo que o autor está narrando para nós não é por acaso. Ele está querendo descrever como um dos maiores perseguidores na história da igreja vai se tornar, no futuro, um dos maiores apóstolos missionários da história da igreja. Por quê? Porque a graça de Deus transforma o coração até do mais terrível pecador. Isso por si só já deve nos dar bastante esperança, irmãos. Porque se Deus e a sua graça pode transformar o coração de um terrível perseguidor, respirando ameaça, respirando morte, respirando prisão contra os crentes, e Deus pode transformar esse homem em um servo útil para o seu reino, meu irmão, Deus também pode transformar o meu pai, a minha mãe, o seu pai, a sua mãe, seus irmãos, seus filhos, sua esposa, seu marido. Pena que eu não escutei você dizer amém. Agora sim. Para que, quando você diz amém, você está dizendo assim seja. Você sabe disso, né? Você diz amém, você está dizendo assim seja. Então, diante de uma afirmação como essa, você tem que pegar isso para você e dizer assim, pastor, que assim seja. Deus, em nome de Jesus, que assim seja. Porque se a graça de Deus pode transformar um coração de um perseguidor assassino, como era o apóstolo Paulo, que quando mataram Estevão apedrejado, ele segura as capas porque concorda com aquele crime, Deus também pode transformar o coração de qualquer pessoa. Mesmo o mais terrível pecador daqueles que eu tenho algum tipo de proximidade. Deus pode transformar o coração até do mais terrível criminoso que está nesse momento em uma boca de fumo, no crime organizado. Deus pode transformar o coração até do mais terrível pecador que está nesse momento nos prédios, nos palácios do governo. Deus pode transformar o coração do mais terrível pecador, mesmo aqueles que estão dentro de uma igreja nesse momento, seja em qual for o lugar. Deus pode transformar o coração até do mais terrível pecador que está nesse momento no mundo, lá no meio da farra, da festa, do carnaval, e ainda assim o Espírito Santo, de alguma maneira, o chamá-lo pela obra da pregação do Evangelho por algum louco ou louca que decidiu falar do amor de Jesus para ele. Deus pode transformar, e é isso que o autor está nos mostrando. Deus pode transformar. Pode transformar. E essa parte, esse momento do texto que nós lemos, essa sessão tão curtinha aqui, né, do verso 20 ao 31, tem dois momentos marcantes. O primeiro, o momento que Paulo começa a sua vida, né, a sua caminhada cristã em Damasco, e depois o início da sua caminhada em Jerusalém. Então a gente tem dois momentos. O momento da caminhada em Damasco, que vai do 20 ao 25, e o momento da caminhada dele, o início da caminhada em Jerusalém, que vai do 26 até o 31. Vamos pensar primeiro juntos aqui, nesse início aqui, do 20 ao 25. Do 20 ao 25, a gente viu aí esse contraste colocado pelo autor, né? Esse contraste para dizer, bom, ele começa querendo respirar ameaça de morte, mas ele vai terminar em Damasco pregando corajosamente que Jesus é o Filho de Deus. Ele veio para cá a fim de levá-los? Né? Eles perguntaram, veio para cá a fim de capturar, de prender? Eles estavam certos. Se a gente estivesse lá conversando com eles, né, a gente diria, bom, sim, vocês têm razão. Ele veio para cá para prender os crentes.
E aí, provavelmente, algum do povo diria, mas o que mudou? E essa também é uma boa pergunta. Bom, o que mudou? E nós diríamos, o perseguidor teve um encontro com Jesus. Percebe? O que mudou? O perseguidor teve um encontro com Jesus. Bom, então, o que isso significa? Alguém diria lá. E a resposta a gente já deu. Que a graça de Deus transforma o coração até do mais terrível pecador. Por que vocês estão admirados, igreja de Damasco? Alguma coisa seria impossível para Deus? Claro que não. Claro que não. Mas tem algumas coisas aqui que valem a pena a gente pensar. A primeira é a pregação de Saulo. No que consistia a pregação de Saulo? Nessa sessão vai dizer em dizer que Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Mas isso por si só bastava para aquelas pessoas? Não. E aí o verso 22, olha só o que diz. Fala assim, ó, Paulo fortalecia-se cada vez mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. Então ele declarava, Jesus é o Filho de Deus. E obviamente eles vão dizer assim, mas a gente não acredita nisso. E então ele vai fazer o quê? Ele vai argumentar. Não, Jesus é assim, o Filho de Deus. Prova, eu provo. E aí o texto dá essa ideia de que, à medida em que o tempo ia passando, porque a Bíblia fala que ele passou lá muito tempo, diz o verso 23, né? Ele passou lá muito tempo. Então, à medida em que o tempo ia passando, o texto está dando para nós a ideia de que Saulo ia se fortalecendo. Preste atenção nisso. Ele não nasceu um grande apóstolo. Às vezes nós temos a ideia errada de ler a Bíblia e achar que os personagens que aparecem, né, as pessoas que aparecem na história, são super-homens ou super-mulheres, né? Perfeitos. Né? Mas não é assim, irmãos. Ninguém nasce perfeito. Mas à medida em que você vai fazendo, você vai aperfeiçoando, você vai crescendo. À medida em que Saulo ia compartilhando da sua fé, à medida em que Saulo ia contando para eles o que havia acontecido com ele no caminho de Damasco e como havia encontrado Jesus, à medida em que ele ia ligando aquilo que ele já sabia da Escritura e da lei com o Cristo e a sua obra, a sua vida e a sua obra, a sua morte e sua ressurreição, à medida em que ele ia ligando os pontos, ele ia encontrando os argumentos e a sua fé fortalecia. É isso que quer dizer fortalecer aqui. Fortalecer aqui não significa que Paulo passou aí na academia de Damasco e puxa ferro para ficar grande. Não, está dizendo da fé dele, a fé daquele novo convertido, a fé daquele homem que antes era um perseguidor da igreja, a fé daquele homem que odiava o Senhor Jesus, que buscava matar os cristãos. Mas essa fé daquele homem foi crescendo como um músculo que vai sendo aperfeiçoado por meio do esforço contínuo. Por quê? Porque ele foi compartilhando da sua fé. Ele não começou sabendo, mas à medida em que ele ia compartilhando, ele ia crescendo e se fortalecendo. Guarde isso. Guarde essa ideia. Porque é muito simples a aplicação para nós disso aqui. É muito claro. Como é que você fortalece na fé? Como é que você cresce na sua relação com Deus e com a palavra de Deus? Ah, eu vou para a rua então discutir Bíblia? Não, não é isso que eu estou falando. Esse foi o chamado de Paulo, não precisa necessariamente ser o seu, não. Mas à medida em que nós tomamos parte no reino de Deus e compartilhamos da nossa fé, essa fé cresce em nós. Essa fé é fortalecida em nós. Irmão, sabe por que você precisa tomar parte na vida da igreja? Porque senão você vai ser um crente fraco a sua vida toda. Você tem dúvida disso? Não é para, o pastor está querendo convencer a gente a trabalhar na igreja, por isso que ele está falando isso. Não, filho. Não, se você não trabalhar, Deus vai levantar os seus. Ou você acha que o reino de Deus vai parar porque você não quer fazer? Claro que não. Se eu não estiver aqui, Deus levanta outro. É assim que funciona no reino. Ninguém é substituível. Deus chama outro. Não quer fazer? Deus chama outro. Vai fazer de má vontade? Deus chama outro. É assim que funciona.
Agora, por que é tão importante que você compartilhe, que você tome parte no reino de Deus, que você divida a sua fé? Porque você precisa perceber que esse processo que está acontecendo com Saulo aqui nesse texto também precisa acontecer no teu e no meu coração. À medida em que a gente compartilha, à medida em que a gente começa a cuidar de pessoas, tem um detalhe aqui também importante que eu já vou pular para poder ligar esses dois pontos. Estava aqui para depois, mas vamos agora. Esse verso 25 que diz assim, os discípulos não necessariamente são qualquer discípulo da igreja. Por exemplo, se você estiver lendo a sua versão da Bíblia, for a Almeida antiga, vai estar os discípulos de Paulo. Se for a NAA, vai estar os discípulos de Paulo. Se você estiver lendo na versão NVI, vai estar os discípulos de Paulo. Se você estiver lendo a NTLH, vai estar os seguidores de Paulo. Então, inúmeras outras traduções defendem a ideia de que esses discípulos não são qualquer discípulo na história da igreja, mas são discípulos que foram feitos por Paulo durante a sua pregação ali em Damasco. Por isso que o texto fala que ele passou ali muito tempo. Se a gente for relacionar essa passagem com a carta de Gálatas, capítulo 1, do 15 ao 18, a gente vai compreender que provavelmente Paulo passou ali 3 anos. 3 anos, isso é tempo suficiente para que Paulo não só apresentasse Jesus, mas discipulasse pessoas. Deu para entender? Ou ficou confuso? Então, esse tempo que Paulo está passando ali, ele está dividindo. À medida em que ele divide da sua fé, essa fé é fortalecida nele. Ele vai crescendo, porque ele tomou parte naquilo que a igreja estava fazendo em Damasco. Percebe, irmãos? Há 4 maneiras de você crescer na fé. 4 coisas importantes. Vou abrir um parênteses aqui. 4 coisas importantes para você fortalecer na fé. Oração, leitura da palavra, comunhão com os irmãos. Não estou forçando o texto. Tudo do capítulo 9 para cá, se você olhar a história, você vai ver isso. Paulo estava orando, não era isso? Aí Ananias foi lá, aí trouxe a ele uma palavra que Deus havia dito. Então a gente pode dizer, palavra de Deus está sendo dita ali, está fortalecendo ele, está confirmando que Deus falou com ele. O que mais? Aí ele se batiza, ou seja, ele passa a ter comunhão com a igreja, tá certo? E agora, no final dessa sessão, ele está tomando parte o quê? No programa da igreja, na obra que a igreja está realizando. Então, nada disso a gente está forçando a barra, mas está tudo aí. Oração, leitura da palavra, comunhão e parte no programa. Quer fortalecer sua fé? Essa é a academia de Deus. É assim que a gente cresce como crente. É assim que a gente se fortalece. Então, mais avançando aqui por conta do nosso tempo, a gente pode ver isso no primeiro momento. No segundo momento, há uma observação muito, muito importante, a gente pode deixar de fazer. Então, preciso correr aqui com o tempo. A partir do verso 26 até o verso 28, a gente vai ler juntos, tá? O 26 assim, ó. Perdão, eu vou ler, os irmãos, acompanhem, por favor, aí na sua Bíblia. Verso 26 assim: ao chegar em Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos. Olha bem, vou ler bem devagar. Ao chegar-se em Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos, mas todos tinham medo dele. Bom, não era para menos, né? Ele era um perseguidor da igreja. E não acreditavam que ele fosse discípulo. Talvez ele seja um espião. Talvez ele seja um infiltrado. Ele está fingindo ser discípulo para saber quem são os crentes e depois prender todo mundo. Porque é isso que esse homem fazia. Então, não vamos receber ele não. Mas aí, verso 28. Vamos pular o 27 primeiro. 28. Assim, ele passou a andar com eles livremente em Jerusalém. Ué, como? Pregando com coragem em nome do Senhor. Bom, peraí, 26 ele é rejeitado. No 28 ele é aceito? O que foi que mudou? O verso 27. E é por isso que eu pulei ele de propósito. Agora vamos ler junto o verso 27, olha só. Então, Barnabé. Que Barnabé é esse? Tomando consigo, levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor e que este lhe falara e como em Damasco pregara corajosamente em nome de Jesus. Ué, o que aconteceu aqui? Bom, vamos lembrar, porque o autor já nos apresentou quem é esse homem. Barnabé o seu nome era José. Ele era chamado de Barnabé
pelos apóstolos. É como ele ficou conhecido na igreja. Isso está lá em Atos capítulo 4, verso 36 e 37. Barnabé chamava José, natural de Chipre. O homem, ele era um homem cheio do Espírito Santo, a ponto de que os apóstolos chamavam ele de filho da consolação ou filho do consolador. Barnabé tinha um comportamento na vida da igreja que lembrava aos líderes que ele era um filho do Espírito Santo. É isso que o autor estava dizendo lá no capítulo 4. E aí conta para nós lá que ele também era um homem não só cheio do Espírito Santo, como cheio de generosidade, que chegou a vender um terreno que tinha e deu todo o dinheiro para o sustento da igreja. Esse homem, cheio do Espírito Santo e de generosidade, é um homem que vai dar um passo para trás, vai analisar o cenário mais amplo, vai ser movido por um coração misericordioso e vai se colocar a ouvir o que Paulo tem a dizer. Vem cá, me conta a sua história. E aí Saulo vai contar a história dele. Olha, no caminho de Damasco eu tive encontro com o Senhor Jesus. Jesus apareceu para mim falando na língua dos hebreus. E eu fiquei por 3 dias e 3 noites cego. E aí Deus falou comigo que estava mandando na minha casa um homem chamado Ananias. Ele iria colocar a mão sobre mim, iria orar e eu iria ser curado. E aquele homem chegou na minha casa, conversou comigo, me apresentou Jesus. Eu reconheci Cristo como meu Salvador e fui batizado. Aí Barnabé olhou para ele e viu que havia sinceridade. E só não aconteceu isso não, porque eu passei 3 anos lá em Damasco pregando, evangelizando, pessoas se converteram, mas pessoas queriam me matar, por isso eu tive que fugir. Aí Barnabé vai pegar esse homem, vai dar um voto de confiança e vai levar esse homem para os discípulos, vai apresentar. Olha que cena linda, que atitude linda. Porque Barnabé se tornou uma ponte, ligando aquele novo convertido à igreja, promovendo a integração daquele novo convertido com a igreja. E, consequentemente, aquilo vai ajudar a impulsionar o ministério de Saulo, porque diz o texto que ele, então, vai começar a pregar junto com os irmãos ali em Jerusalém, e muitas pessoas também virão a Cristo. Então, como esse homem cheio de generosidade, cheio do Espírito Santo, se torna essa ponte, esse canal de ligação entre o novo convertido e a igreja. E quanto isso vai colaborar para o crescimento do reino de Deus. Barnabé, né, como diz um livro muito conhecido, é um fator, né, importantíssimo para que Paulo, então, pudesse ter seu ministério como ele teve. Barnabé vai aparecer em outros momentos também na história desse apóstolo. E diz o verso 31, só para a gente poder fechar, diz assim: assim a igreja desfrutava de paz em toda a Judéia. Desfrutava de paz, bom, e dizia, e Galiléia e Samaria sendo edificada e vivendo no temor do Senhor. E crescia em número pela coragem vinda do Espírito Santo. Bom, esse verso 31 é uma espécie de relatório final. Relatório final que Lucas está fazendo de quanto a igreja passou a crescer depois daquele evento. Como a conversão de Saulo foi encorajadora para a igreja, no sentido de continuar evangelizando, falando com coragem. Porque, veja, irmão, se a graça de Deus pode converter o coração, pode transformar o coração, até do mais terrível perseguidor, como era o Saulo, então ela pode transformar o coração de outras pessoas. Percebe? Então isso deu um efeito na igreja de que eles saíssem com mais coragem ainda para evangelizar, para falar de Jesus, para ganhar pessoas, para fazer discípulos, porque eles estavam motivados pelaquilo que eles estavam vendo que Deus tinha feito na vida daquele homem. Isso trouxe grande encorajamento para a igreja, grande alegria para a igreja. E o quanto a gente pode ver o quanto a transformação de uma pessoa trouxe benefício para o reino de Deus. Às vezes a gente não entende, né, como é que Deus toca no coração daquele homem que, de repente, eu e você diríamos, não merece salvação, não merece que se salve. E ainda assim Deus vai lá e salva aquele homem. E aí no futuro aquele homem se mostra importantíssimo para o reino de Deus, ganhando milhares de pessoas, né, talvez até milhões de pessoas. Porque Deus, quando faz uma obra como essa na vida de alguém, ele tem a intenção de glorificar Cristo Jesus. Ele
deseja operar aquele sinal para apontar para a obra salvadora de Cristo e de quanto essa obra foi eficaz. A eficácia da obra de Jesus. Como assim, pastor? A obra de Jesus produzindo o resultado desejado. Que resultado é esse que Jesus desejava quando morreu naquela cruz? Salvar o pecador. E aqui nós estamos vendo isso. A eficácia da obra de Cristo naquela cruz. Isso encoraja a igreja, isso dá força à igreja. Isso move a igreja a fazer o que ela tem que fazer. Isso trouxe paz à igreja, porque o maior perseguidor já foi dissuadido. Bom, lições finais aqui para a gente encerrar. O que a gente pode fazer a partir desse texto? Como é que a gente pode pegar esse texto, tomar para a nossa vida como lição prática, a partir do momento que a gente sair daqui do culto e já passar a isso ser uma verdade para nós? Eu separei só 3. A primeira é que o milagre da salvação de um homem, ainda que seja o mais terrível dos homens aos nossos olhos, como foi Saulo, enche a igreja de coragem para pregar. Isso precisa ser uma forma de encorajamento para nós ler essa passagem. Deus pode salvar qualquer um, em qualquer situação, em qualquer circunstância. Então, nosso dever é falar com coragem, é pregar com coragem. Esse é o nosso dever. A graça de Deus pode alcançar até o mais terrível pecador. A gente já repetiu isso aqui muitas vezes. A segunda é que nós, na igreja, precisamos de pessoas como Barnabé. Essa é uma outra lição que tiro desse texto. Não só que nós precisamos na igreja de pessoas como Barnabé, como nós também precisamos na igreja de pessoas que sejam Barnabé, que se disponham a ser um Barnabé. Entende? Ter Barnabé na igreja e que eu também me disponha a ser um Barnabé na vida de alguém. A ser alguém que vai demonstrar essas atitudes que Barnabé demonstrou na vida de Saulo. Um exemplo de generosidade, um exemplo de misericórdia, um exemplo de atitudes que nos remetem ao Espírito Santo. Gente capaz de ouvir a história do outro, gente capaz de exercer misericórdia com aquele que entra por essas portas. Capaz de exercer misericórdia com quem entra por essas portas. Pense nessa frase. Gente capaz de encorajar, de apoiar o desenvolvimento de novos convertidos. Saulo era um novo convertido. E se não tivesse o encorajamento de Barnabé, ele não tinha desenvolvido seu ministério. Então as pessoas se convertem, elas chegam à igreja e nós precisamos não ser obstáculos para o desenvolvimento dessas pessoas. Precisamos ser como Barnabé, um encorajador, um incentivador, um apoiador, para que o novo convertido tome parte no programa da igreja. Ele se descubra seus dons, seus talentos e passe a viver para aquilo que Deus o chamou para fazer. Então, nosso papel, em essência, é, na vida da igreja, a edificação uns dos outros. O que isso significa? Significa que, de alguma maneira, eu vou colaborar para a obra que Deus quer realizar na sua vida. Eu vou ajudar nesse desenvolvimento, para que você possa realizar o que Deus chamou você para fazer. Não o que Deus chamou o Felipe para fazer, ou o José, ou o João, mas o que Deus chamou você para fazer. Então, precisamos de pessoas que nos ajudem, pessoas que nos incentivem, pessoas que nos encorajam. Nem todo mundo será um Paulo, um homem de renome, mas todo Paulo precisa de um Barnabé. Dá para entender o que eu quero dizer? Todo Paulo precisa de um Barnabé. Uma pessoa disposta a caminhar com você, uma pessoa disposta a ouvir. E nós precisamos ser um Barnabé na vida de outros. E por último, à medida em que nós compartilhamos do Evangelho e o que Deus fez conosco, nós somos fortalecidos na fé e nos tornamos capazes de realizar a obra. Então, no reino de Deus, ninguém nasce sabendo, mas a gente aprende à medida que faz. No reino de Deus, você se fortalece à medida em que você compartilha a sua fé. A fé é algo tão extraordinário no reino que, ao invés de eu dividir com você e ficar com menos, eu divido com você e aquilo se multiplica. Sabe, eu tenho 2 Bíblias, mas se eu te der uma, só fico com uma. Então, se eu dividir, aquilo diminui para mim, né?
Isso no mundo físico, material. Mas no reino de Deus, à medida em que eu compartilho fé com você, eu não fico com menos fé. Eu fico com mais fé, porque a fé que há em mim é multiplicada. Entende? Então, por isso, nós devemos compartilhar nossa fé e aquilo que Deus fez conosco. O que Deus fez na minha vida? É isso que eu vou compartilhar. É isso que eu vou dizer. E aí, quando eu tiver o argumento necessário, quando eu me fortalecer nesse conhecimento, à medida em que eu possa provar isso na Bíblia, aí eu vou mostrar também à luz da Escritura como Jesus é o Filho de Deus e como a sua graça maravilhosa operou essa transformação no meu coração. Amém? Que Deus nos abençoe com a sua palavra no nome de Jesus.